Então, pessoal, a gente já viu aqui como é que eu realizo o cadastro das equipes. Uma coisa que eu falei no último vídeo é que vocês conseguiriam ver a questão dos funcionários e dos usuários PDA, caso ele não apareça, se eu estou digitando errado, alguma coisa do tipo. Nesse caso, eu vou pedir para que vocês entrem em contato comigo para que eu realize o cadastro, certo? Eu vi aqui que é uma função própria para administradores, tem toda uma flexibilidade para se usar, então eu vou estar dispondo para, se houver necessidade, eu realizar a consulta ou até mesmo o cadastro e a consulta ou até mesmo o cadastro dos PDAs, tá bom? Para realizar a consulta do funcionário, eu preciso do nome completo, CPF e data de admissão, além da função também. Para realizar o PDA, o cadastro do PDA, já é um pouco mais específico, eu também não vou entrar muito no detalhe aqui. No momento, eu faço a solicitação e ensino como é que vocês vão me dar as informações, tá certo? Então, agora que a gente já viu como é que eu cadastro as minhas equipes, o que é que eu posso fazer aqui dentro agora? Eu posso acompanhar elas. Você aí, supervisor, coordenador, que quer saber como é que está o desempenho das suas equipes, tem algumas formas de vocês saberem isso aqui, certo? Primeiro ponto, eu quero consultar a programação da minha equipe. Como é que eu posso fazer isso? Então, eu vou vir aqui no módulo de serviço, vou vir aqui em obras elétricas, e aí aqui eu tenho a questão da programação, tá bom? Aqui em programação, eu vou vir em relatório de programação obras. Vocês não vão ter essas outras opções aqui, tá certo? A não ser que você seja da programação. Então, vocês vão vir aqui em relatório de programação obras. E aqui o que é que vocês conseguem ver? Eu consigo ver pela data início e data fim. Então, se eu quiser, se a programação já colocou da semana toda, eu já consigo consultar daqui. Então, eu venho aqui, por exemplo, eu quero consultar só do técnico Norte 1. Sou coordenador do contrato técnico Norte 1. Venho aqui. Se eu quiser consultar o Norte 2, aqui eu posso consultar vários de uma vez, tá certo? Posso ver somente a equipe de um supervisor específico. Vou colocar aqui, por exemplo, Ed Jones. E eu quero ver a programação da semana passada, como foi. Eu quero do 1 até o dia 4. Vou até o dia 5 aqui, até o dia 4. Tem algumas opções aqui que eu posso ver, tá, gente? Eu consigo colocar o modelo de listagem Gantt ou detalhado. Eu já mostro para vocês a diferença. E o modelo de ordenação é por programação ou por equipe. Eu também já mostro para vocês a diferença. Posso vir aqui pesquisar. E aí, o que é que eu tenho aqui? Essas equipes aqui estão cadastradas lá na aba de cadastro como equipes de Ed Jones, certo? Então, eu consigo ver a programação delas aqui. É um pouco confuso, mas a gente consegue já ter uma margem. Por exemplo, a equipe de Gismário. Na terça-feira, eles iam trabalhar pela manhã e pela tarde nessa obra aqui. Quarta-feira, pela manhã e pela tarde nessa obra. Quinta-feira, pela manhã e pela tarde. Enfim, já em sexta, eles já mudaram a programação, tá bom? Se eu apertar aqui em cima, o que é que eu tenho? Eu tenho o relatório da programação. Quando a gente começar a usar as obras filhos, aqui dentro eu vou ter qual é a atividade prevista, quanto por cento o quantitativo também eu já realizei aqui na programação, ó, na obra pai. Então ainda não tem as obras filhos e ainda também não tem a quantidade de atividades que estão programadas, tá bom? Mas quando tiver, vocês conseguem fazer essa mesma consulta que eu estou fazendo aqui. Então, vou voltar aqui. Então, dessa forma aqui, vocês conseguem acompanhar a equipe de vocês, qual é a programação delas. Vou voltar aqui. Vou mostrar agora o modelo detalhado e também vou ordenar por equipe. Vou colocar aqui novamente, técnico Norte 1, supervisor, Ed Jones. Uma coisa importante aqui, pessoal, vocês conseguem também filtrar, por exemplo, eu quero saber a programação de uma obra. Eu consigo? Consigo. É só eu vir aqui nesse número de obra principal e digitar o número da obra. Eu não vou lembrar aqui agora qual exatamente, mas eu já mostro no próximo exemplo, quando eu pegar aqui esses números. Então, mudei aqui para o detalhado e por equipe, só para mostrar para vocês. Venho aqui em pesquisar. Ah, desculpa, eu preciso colocar também a data. Vou colocar aqui a data, pesquisar. E aqui eu tenho, como ele já disse, de forma detalhada, dia a dia, de forma tabular, tá bom? Então aqui eu tenho o valor previsto, o valor realizado, quantidade de postos previstos, cavas, data de cadastro, ou seja, quando foi enviado esse cadastro aqui para a equipe, e aqui a data da programação. Se eu quiser extrair isso aqui em Excel, montar um relatório, quiser ver em um gráfico, eu posso apertar aqui também. Ele vai gerar um relatório dessa programação. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quantidade programada, as obras, previsão de conclusão parcial, todas as informações necessárias eu vou ter aqui, tá bom? Então vou fechar isso aqui. E para observar a minha programação é basicamente dessa forma. Eu vou pegar aqui o número de obra e vou mostrar para vocês também um relatório de programação por obra, certo? Se por algum acaso o número da obra principal não aparecer aqui, eu venho aqui no número da obra e coloco. Significa que essa obra aqui, ela não tem obras filhos, porque senão ela seria contabilizada como número de obra principal. Mas como ela não tem obra filha, é só uma obra pai,
não tem os seus pontos cadastrados, eu só consigo pegar aqui pelo número da obra. Se eu quiser ver a programação aqui, por exemplo, de 1 a 4, qual é a programação dessa obra? Então, para essa obra aqui, eu tenho programado somente a equipe de Dismário, de terça a 3, que foi o período que eu coloquei, né? De 1º a 4, eu tenho essa programação aqui para essa obra, tá bom? Então, para eu observar a programação das minhas equipes é dessa forma. Thalisson, agora eu quero observar as minhas equipes. Eu quero ver o que é que elas já fizeram, se estão com o turno aberto, se não estão. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns painéis, certo? O primeiro painel que a gente tem aqui, painel de obras. Esse painel de obras aqui, ó, eu posso novamente vir aqui nessa interrogação, ele já vai me passar algumas informações aqui. Então, vou vir aqui no contrato, vou colocar técnico norte 1 e vou colocar previsão agora de abril, previsão e final de abril. Bom, posso selecionar algumas outras coisas aqui, status, enfim. Vou gerar os gráficos. Com isso aqui, ele vai me dar um relatório. Eu entendo que talvez fique meio confuso, mas que já é um relatório que talvez vocês consigam tirar algum insight. Então, o que é que a gente tem aqui? Primeiramente, a gente tem as obras. Nesse contrato aqui, ela tem uma obra, ou melhor, tem 19 obras. O valor medido é de 216 mil e o valor de desvio é 216 mil. Por quê? Porque ainda eh, não foi realizado nada do que estava previsto. Essa parte aqui é um pouco confusa, isso aqui vai ser mais voltado mais para a criação de relatórios, tá certo? Eu estou só passando para vocês mesmo. Então aqui eu tenho 100% das minhas obras estão em construção. Aqui eu tenho por centro de serviço, ó, em branco, obras BA Juazeiro e Remanso, técnico Norte Bahia. Aqui eu tenho um relatório de centro de serviço novamente, tipo de obra ó, programada, o demais. Eu também tenho aqui por supervisor ou coordenador, na verdade. Eu tenho aqui por coordenador, ó, Rafael tem 23 obras, tem 1.724 turnos, percentual de dispersão. Isso aqui já são alguns outros indicadores que é mais usado para análise mesmo, tá, gente? Então aqui a gente já consegue ter um painelzinho de obras. Eu quero gerir as minhas equipes, né? Eu venho aqui em gestão de equipes obras, e aí aqui eu vou colocar, por exemplo, a data inicial e a data final. Vou colocar um contrato, técnico Norte 1. Eu quero em gráfico, eu quero um relatório, eu quero um relatório em Excel. Eu vou deixar aqui como relatório, certo? Vou deixar para vocês darem uma olhada mais a fundo depois. Vou colocar aqui coordenador principal e vou pesquisar. Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal? É, no centro de serviço, obras BA, Juazeiro e Remanso, eu tenho essas equipes aqui, ó, retro, linha morta, linha morta, linha morta, linha morta, enfim, linha viva. Nesse centro de serviço aqui, que é da linha viva, eu também tenho. O que é que eu tenho aqui? Então, aqui eu posso definir uma meta. Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem definir essas metas para cada uma das equipes, tá bom? Então, a meta aqui seria 60 postes no mês. Eu vou conferir depois se essa meta aqui ela é de forma diária ou se ela se adequa ao período que eu selecionei. Isso aqui eu vou ver depois com o pessoal. E aí eu tenho um valor realizado. Esse valor realizado aqui, ele é em relação aos apontamentos, certo? Então, quanto em apontamentos, usando nossa precificação de serviço, essa equipe aqui faturou. Nesse caso aqui, ela faturou 51 mil, 50 mil, enfim, dessa forma que eu também consigo acompanhar o faturamento e a meta das minhas equipes. Eu vou só conferir realmente se essa meta ela é diluída de forma diária ou se ela vem de forma mensal, porque não faz sentido eu pegar só um período sem colocar o mês todo. Mas é dessa forma aqui que vocês vão gerir também algumas equipes de vocês. Tem vários relatórios, eu vou mostrar todos aqui nesse vídeo mesmo. Gestão de faturamento de obras. Nesse caso aqui, é para eu ver quantas obras eu já tenho faturado, se teve algum desvio, data inicial e final aqui também eu vou colocar, ó. Ah, porque eu coloquei a referência e também coloquei o período. Pronto. Então, para esse contrato aqui, eu tenho 19 obras. Dessas 19 obras, eu tinha previsto 1.524 e eu tenho medido, ou seja, eu tenho realizado 217 mil para esse contrato aqui. Esse desvio aqui, o que é, pessoal? Como eu disse, como não tem uma quantidade prevista, o desvio está positivo. Esse desvio aqui é basicamente do que estava previsto, quanto eu fiz a mais ou quanto eu fiz a menos. E o percentual também está bem alto, porque a gente está com um desvio bem alto. E a quantidade paga. Essa questão da quantidade paga aqui eu não vou entrar no detalhe porque é algo voltado para o fechamento. Tá bom? Consigo gerar um PDF, eu também consigo vir aqui, ó, apertar em cima desse linkzinho azul e eu consigo ver cada uma dessas obras. Então, eu tenho essa obra aqui, que é a que está dando o valor previsto, que foi feito ponto. Tenho as minhas obras aqui e a quantidade executada de cada uma delas, certo? Então, eu também consigo fazer essa visão aqui por obra, tá bom? Então, agora eu venho aqui em relatório status obra. Esse relatório de status obra aqui,
Ele é basicamente para eu visualizar quais obras eu tenho em determinado status. Então, aqui no momento eu não vou trazer para vocês, depois, se vocês quiserem, vocês podem explorar de forma mais significativa. Exportação de dados obras. Isso aqui é para vocês exportar dados de forma massiva. Por exemplo, eu quero aqui exportar todos os serviços das minhas equipes. Quantos serviços eu executei, eu quero saber o desempenho de cada um. Isso daqui, na verdade, a gente já vai entregar pronto para vocês. Mas se vocês quiserem acompanhar, é por essa aba aqui também. Coloca os filtros necessários e eu consigo ver a quantidade de apontamentos de cada uma das minhas equipes, incluindo o seu valor. Tá bom? Acompanhamento, faturamento, obra, basicamente a gestão de faturamento, relatório, prazo, status, obra. Se a obra está dentro do prazo ou não. Então, por aqui eu também consigo, aqui, ó, se as obras já venceram, se não, seriam basicamente as obras migradas. Então, se eu quiser consultar as minhas obras que estavam previstas para tal data e eu não realizei, consigo vir por aqui também, para ver somente especificamente elas, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns relatórios que a gente tem no Obras Elétricas que vocês conseguem gerir tanto o contrato de vocês, quanto as execuções, sua coordenação, sua supervisão e as suas equipes também. Além disso, tem algumas outras coisas aqui que eu quero trazer para vocês. Em relação aos turnos, como é que eu sei se todas as minhas equipes abriram o turno ou não? É algo muito importante, porque se a equipe não abriu o turno e não informou, por exemplo, não vai ter apontamento. Se não teve apontamento, a gente não vai ter como medir o desempenho daquela equipe naquele determinado dia, tá certo? Então, se eu quiser consultar manualmente um turno, eu quero saber se aquela equipe ali abriu o turno e o que foi que ela realizou. Eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui o coordenador de treinamento, e eu quero ver do coordenador de treinamento quais são as equipes que eu tenho. Aqui eu tenho a 4SI, que é a minha. Eu tenho outra equipe de treinamento, e aqui eu tenho todos os turnos que eles abriram, tá certo? Eu vou colocar aqui, posso vir aqui nessa situação, apertar, que ele vai me mostrar o mais recente. Então, o mais recente é esse aqui que está em aberto. Se eu quiser visualizar o que foi realizado nesse turno, além da sua data início e fim, que já está aqui de cara, eu aperto aqui nesse linkzinho azul. Nesse linkzinho azul aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho primeiro o diagnóstico de serviço que eles realizaram, então, todos os apontamentos que eles realizaram no diagnóstico de serviço, que, aliás, vai perder a sua obrigatoriedade. As APRs que eles realizaram também, consigo analisar por aqui. Como é que eu faço para abrir ela? Eu posso vir aqui e apertar nesse linkzinho azul novamente, tá bom? Serviços despachados, ou seja, os serviços que eu realizei, além dos seus intervalos, tá bom? Que é algo que eu vou mostrar para vocês também, para saber, por exemplo, aquela equipe ali foi improdutiva hoje. Por quê? O próprio pessoal de campo consegue dar essa justificativa direta do GPM, ou melhor, do Júpiter, tá bom? Então, serviços despachados, eu realizei esse serviço nessa nota e esse serviço nessa nota. Se eu quiser abrir ele aqui para poder visualizar, eu consigo. Então, quais foram os serviços? Abertura de faixa, meio manual. Quantidade, 2. Tá bom? Então, é isso aqui, basicamente, nesse serviço aqui que eu realizei. Vou voltar aqui. Aqui eu também tenho os serviços executados. Sem precisar abrir, eu já consigo ver de cara o que foi que ele executou. Além de que eu consigo ver o seu valor executado. Então, aqui nesse caso, realizei a retirada de um poste de 9 a 14 metros. Realizei uma, no caso, uma retirada, o valor unitário é 451. Nesse caso, o valor total da equipe nesse dia foi 452. Então, se eu quiser, por exemplo, consultar as minhas equipes, que eu acho que fica 3 para cada supervisor aqui em Juazeiro, por exemplo, eu consigo fazer isso. Eu consigo vir aqui e olhar qual foi o faturamento de cada uma delas. Eu vou mostrar que vocês conseguem fazer isso aqui de forma mais simples, mas é só mais a caráter de exemplificação mesmo. Então, aqui eu consigo consultar os meus turnos um por um. Edição de turno e apontamento de turno. Isso daqui, pessoal, eu não vou trazer ainda para vocês, por quê? Porque a gente ainda precisa mudar algumas coisinhas lá dentro e também definir alguns pontos focais para fazer esses apontamentos e essas edições de turno. Então, no turno eu consigo constar um por um. Eu consigo vir aqui em relatórios também, ó, relatórios e painéis, aliás, também. Eu consigo ter o painel de tempo de atividades por equipe. Também consigo ter a gestão do turno. Vou abrir aqui, ó, só para vocês verem. Então, vou colocar aqui o coordenador. Vou colocar aqui novamente Gleitzval como exemplo, Ed Jones. Posso especificar um tipo de serviço e a referência. A referência é basicamente o mês, certo? 4 de 2025. Vou pesquisar aqui. Então, produtividade. O supervisor Ed Jones, ele teve 5 incidências, ou seja, ele teve 5 serviços nas equipes dele. Horas trabalhadas. Quantas horas trabalhadas tem apontamento no GPM? Tem 29 horas. Isso no mês 4. Deslocamento. Eu tenho 428 horas de deslocamento. Então, isso aqui já abre um ponto de atenção, tá? Porque talvez alguém esteja deixando de finalizar o turno no momento correto. E acaba que ele fica como se tivesse em deslocamento por um bom tempo, tá bom? Deixa eu voltar aqui também. Acompanhamento de faturamento de turno. Esse daqui é o ponto que eu tinha citado, que eu consigo visualizar, por exemplo, o faturamento das minhas equipes. Então, novamente, eu vou vir aqui, ó, coordenador, Cleitzval.
e vou colocar o supervisor Ed Jones, tá? Eu tenho algumas outras coisas aqui, aliás, o contrato é obrigatório. Vou colocar aqui logo primeiro técnico Norte 1. E aí agora eu posso vir aqui em pesquisar. Tem algumas outras coisas aqui que, novamente, eu não vou explicar exatamente o que é cada coisa, mas se surgir a necessidade, surgir a dúvida também, vocês podem usar aqui, colocar os filtros que acharem necessários, ou até mesmo entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida. Então, vindo aqui pesquisar, eu consigo ver nesse faturamento aqui, aliás, aqui é um faturamento diário, né? Então, aqui eu tenho no centro de serviço de obras BA Juazeiro e Remanso, que é o centro de serviço que está cadastrado das equipes de Ed Jones, eu consigo ver aqui o HH, ou seja, as horas, a meta de horas trabalhadas, o valor também, a quantidade de HH realizado e o valor realizado também. E aí, o que é que tem de desvio aqui? O desvio, novamente, como eu já expliquei, é quando tem uma meta e ele faz a diminuição do realizado. Vocês podem ver aqui que não tem por equipe. Por que que não tem por equipe? Vindo aqui, ó, consigo ver aqui, ó, esse filtro só será utilizado no relatório quando o filtro de relatório for igual a detalhado. Então, aqui no tipo de relatório, eu consigo ver o resumido e o detalhado. Vou vir aqui em detalhado e vou fazer a pesquisa novamente. Então, aqui agora no detalhado, eu tenho essas informações que eu tinha anteriormente, equipe por equipe, dia por dia, certo? Então, essa equipe aqui, ó, de Maurício, ela executou, né, aliás, os eletricistas parceiros aqui também, né? O HH, que era de meta, o HH que foi disponibilizado, o valor também da realização deles e a produtividade, certo? Aqui é a produção deles, quanto eles produziram em quantidade, independente do que tenha sido, tá bom? Então aqui eu já consigo meio que ter além do tempo trabalhado deles, para saber se extrapolou, se foi a menos, se foi muitos, enfim, as horas a faturar, que seria basicamente a hora trabalhada dele, do que ele executou, quanto falta faturar, e o valor que está pendente de faturar, que é basicamente o valor da mão de obra dele. A gente já viu a gestão do turno, acompanhamento do faturamento dos turnos, gráfico de evento que vocês infelizmente não vão ter a possibilidade de utilizar, o histórico de turnos, isso aqui também não é necessário, consulta de intervalos também vocês não vão utilizar, mas o acompanhamento de abertura de turnos, esse acompanhamento aqui é muito interessante, porque em vez de vocês consultarem um por um aqui para ver se teve abertura, se está tudo correto ou não, eu consigo vir aqui, por exemplo, quero ver hoje. Então, dia 7 até o dia 7 no contrato técnico norte 1, do coordenador Cleitisval e supervisor Ed Jones, quais foram as equipes que abriram o turno. Então, eu vou vir aqui pesquisar. Então, as equipes que abriram o turno, que estão categorizadas, né, com as informações que eu coloquei. Aliás, eu acho que veio até com a da coordenação completa. Eu vou voltar aqui, vou colocar somente o supervisor aqui de Ed Jones e vou retomar aqui colocando a data do dia 7. Contrato, eu também não vou especificar. Vou deixar só o supervisor, porque eu estou trazendo esse exemplo aqui como se eu fosse o supervisor. Então, se eu quero acompanhar o faturamento da minha equipe nesse dia, ou a abertura do turno nesse caso, vou vir aqui pesquisar e agora sim, agora me retornou. Então, dessas equipes que eu tenho para supervisor de Jones, somente Maurício abriu o seu turno, certo? Você pode ver aqui que o que está indicando em verdinho aqui é porque ele abriu o turno, o que está em vermelho aqui é porque ele não abriu o turno, então 33% das equipes dele realizaram a abertura do turno. O restante não abriu, certo? Então aqui eu também tenho ó, o total. Equipe 3 e eu só abri uma, tá bom? Então dessa forma aqui vocês já conseguem visualizar também se as minhas equipes abriram ou não o turno. Se não abriram, aí vocês têm que consultar eles para ver o que foi que aconteceu, tá certo? Então dessa forma aqui eu consigo visualmente, bem rápido mesmo, já analisar quem abriu o turno ou não, tá certo? Então dessa forma aqui vocês conseguem acompanhar a questão do turno do pessoal, vocês também conseguem acompanhar o faturamento das obras de vocês, consultar suas obras cadastradas, suas obras pais, suas obras filhos. Também consigo olhar aqui nos relatórios, né? Os eventos, o acompanhamento do faturamento, enfim. Vocês têm uma ferramenta de acompanhamento bem completa na mão de vocês. E é como eu estava citando recentemente, eu não vou conseguir acompanhar e muito menos corrigir os erros de apontamento, cobrar as equipes que hajam a abertura do turno, porque são três bases, são três coordenações com várias equipes, então eu não tenho como fazer isso. O máximo que eu consigo fazer é passar as informações de forma já clara, sem a necessidade de vir aqui no GPM, e trazer essas informações. Então eu não vou conseguir acompanhar no BIT todas as equipes, se executou tudo que estava programado. Isso daqui, pessoal, cabe a vocês, supervisores e coordenadores, além do pessoal da programação em alguns casos, fazerem essa análise. Tá certo? A ferramenta está aqui, ela funciona.
pode ter os seus problemas, mas ela funciona. E é como eu estou dizendo, o máximo que eu vou poder fazer é facilitar e administrar algumas situações, corrigir alguns outros problemas sistêmicos também, mas infelizmente em relação às equipes, o máximo que eu consigo fazer é clarear um pouco, trazer de forma automática algumas informações para vocês todos os dias, algo nesse sentido. Mas além disso, eu não consigo, tá bom? Então depende exclusivamente de vocês, a ferramenta está aqui. Em caso de qualquer dúvida, eu vou também estar passando o link do treinamento do GPM. Eu tentei resumir ao máximo o que eu pude pegar de acompanhamento que vocês conseguem ter aqui dentro, certo? Em relação ao turno, em relação às obras. E qualquer outra dúvida, como eu já disse, eu permaneço à completa disposição, tá bom?